Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que discute com você cidadania e serviço público. Hoje nós vamos conversar com Ângela Lobo, presidente do ATENS, Sindicato dos Técnicos de Nível Superior. Muito bem, vamos conhecer um pouco do que é essa profissão dentro do serviço público, o que fazem e como é importante para a sociedade. Ângela Lobo, presidente do ATENS. Vamos lá? Estamos aqui com a Ângela Lobo, presidente da ATENS. Ângela, vamos começar dizendo o que significa ATENS. Pois não, boa noite, Gósi, um prazer estar aqui com você nesse programa, cumprimentar pela iniciativa de trazer esses assuntos, né, tão importantes para os servidores públicos. A ATENS é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das Instituições Federais de Ensino. Nós somos servidores que estamos nas universidades, trabalhando nas atividades que exigem, pelo menos, a graduação. Somos servidores com formação de nível superior e fazemos, dentro das universidades, todo o apoio, todas as atividades que são pertinentes à estrutura do ensino, da pesquisa e extensão, da gestão, da infraestrutura. Então, somos engenheiros, eu sou psicóloga, os pedagogos, os assistentes sociais, os técnicos de maneira geral, os profissionais de nível superior que dão sustentação à parte do ensino que é própria dos professores, né, dos docentes. Então, vocês não estão numa administração simplesmente das universidades, vocês estão no conjunto da ciência, né? No conjunto das pesquisas da universidade. Esse é o ponto principal de vocês. Conta um pouco disso. Exatamente. Nós estamos nos laboratórios, né, desenvolvendo tanto as necessidades de preparação ou de manutenção do ensino, né, junto com os professores. Os professores têm a exclusividade das atividades de ensino, mas nós, os técnicos de nível superior, também fazemos muitas atividades análogas, né, e que fazem esta parceria para que toda a parte do ensino superior seja executada, né? Também muito na assistência aos estudantes. Então, nós temos toda uma estrutura de pedagogia, né, de atenção aos estudantes, de psicologia, de serviço social, e de médicos, de enfermeiros. As universidades, elas são um ambiente completamente diverso, né, onde, além do ensino, nós temos também estruturas que são próprias para que o ensino possa acontecer. Então, nós temos, por exemplo, na área da saúde, as estruturas mais complexas que temos são os hospitais universitários. Os hospitais universitários são de alta complexidade, né? Fazem parte do Sistema Único de Saúde, do SUS, e lá nós temos os servidores de nível superior, que são os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas, os fisioterapeutas, toda a equipe de nível superior da área de saúde é parte da nossa base também, né? Fora isso, na gestão nós temos administradores, contadores, os profissionais engenheiros, né, que precisam manter toda a estrutura, infraestrutura
e também a expansão, né, das áreas das universidades, tudo isso faz parte da nossa base. Somos esses técnicos de nível superior que são a nossa categoria. Você trabalha em qual universidade? Está no Rio Grande do Norte. Então, no Rio Grande do Apesar Norte, que eu sei que você é do Rio Grande do Sul. exatamente. Eu vim do Rio Grande do Sul e fiz o concurso aqui no Rio Grande do Norte. Eu trabalho na UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos duas universidades federais. Nós temos também a Universidade Federal do Semiárido, que é a UFERSA, que, por vocação, se dedica aos estudos, às pesquisas, a todo o levantamento daquela área que é tão característica, né, da geografia, da ecologia toda daqui do Nordeste. Então, nós temos a UFRN e temos a UFESA também. Então, numa dessas universidades, dependendo das disciplinas que estudam, dependendo do desenvolvimento de projetos, vocês têm, então, vários, eh, diria que são assessores, psicologia, saúde, etc. e tal, não é isso? Vocês É isso, atuam dentro das disciplinas no momento da pesquisa. nós podemos atuar tanto na pesquisa como na questão técnica mesmo, né? Afora o ensino, os técnicos de nível superior exercem a profissão como se exerce a profissão de engenheiro, por exemplo, autônomo, né? Então, dentro da universidade, o engenheiro ele trabalha com engenharia mesmo. Os arquitetos, os engenheiros, os. Nós temos uma área também, uma profissão que nós chamamos de técnico de assuntos educacionais, que eles são todos os servidores que fazem alguma faculdade de licenciatura ou pedagogia, e esses dão apoio ao ensino, dão apoio aos estudantes, além dos pedagogos também. Mas é uma diversidade muito grande, tem jornalistas, fazem parte também dessa categoria. É uma diversidade porque todas as profissões de nível superior que a gente tem na iniciativa privada ou tem como autônomos, né, os profissionais dentistas, né, odontólogos, nós temos dentro todas essas profissões que existem fora do serviço público também na iniciativa privada ou como autônomos, a gente pode encontrar lá. Então, é uma quantidade de profissões, de profissionais muito grande, né? Cada um na sua especificidade. E isso tudo para fazer com que a universidade e o ensino superior tenha alcance a complexidade que ele tem, né? Em cada uma das áreas, nós temos uma diversidade muito grande. Vocês são servidores públicos concursados. Servidores concursados, servidores públicos federais. Na iniciativa privada existe esse trabalho como tem na Universidade Federal? Não existe essa diversidade, na verdade, né? Então, nas universidades federais, que são estruturas que já primam mais pela pesquisa, porque 90% das pesquisas do Brasil, as pesquisas científicas, elas são feitas dentro dos órgãos públicos federais, ou as universidades ou os institutos de pesquisa. Então, toda essa produção, ela demanda pessoal preparado, porque, por exemplo, biólogos, né? Na área da biologia, tanto da ecologia quanto quem trabalha com os animais mesmo, né? Que tem que ter o cuidado e tudo das pesquisas, é mais a própria universidade que vai ter essa estrutura para poder oferecer
condições melhores para pesquisa. Ou medicamentos, por exemplo, né? Aqui na universidade que eu trabalho, a gente tem uma fábrica de medicamentos que produz medicamento para o SUS a baixo custo, né? Porque ele não visa o lucro. Então, esta estrutura toda, ela serve também à população de uma forma geral, né? Tudo que as universidades fazem, elas vão como retorno para a sociedade de uma forma geral. Não só o retorno, né, dos resultados do ensino, ou das pesquisas, ou dos estudos, das publicações, mas também resultados que são mais imediatos, né? Como essa situação mesmo da produção de medicamentos que vai diretamente para a população para ser distribuído pelo SUS. Isso não é bem divulgado, né? Porque até para mim é um pouco de novidade, né? É, Eu que estou no meio do é. funcionalismo, no meio do debate, para mim ainda é um pouco de novidade. Agora, me diga o seguinte: vocês fizeram o quarto congresso, não foi? Agora em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na grande cidade, na linda cidade de Belo Horizonte. Como é que foi o quarto congresso? Então, foi primeiro que foi um esforço muito grande, né? Porque preparar um evento desse porte, a nossa categoria, a nossa estrutura sindical, ela está dentro das universidades. Nós temos 69 universidades no Brasil, então nós não temos um centro, né, onde estamos toda a base, toda a categoria esteja concentrada. Nós estamos nas universidades, nesses locais, em todos os estados. Então, é um esforço muito grande para a gente conseguir levar os representantes da nossa categoria para um congresso em um lugar, né? Estou dizendo um esforço tanto das pessoas que precisam te deslocar, deixar suas rotinas durante algum tempo, quanto também do próprio sindicato, que desembolsa, que precisa ter uma organização primorosa, né? Uma organização cuidadosa de um evento, mas também muito satisfatório. Sem dúvida nenhuma, esse momento presencial, nós que, né, tivemos aí o privilégio, entre aspas, de passar por uma pandemia de quase 3 anos que nos deixou afastados, é, literalmente afastados, né, das pessoas, nesse momento de retorno, a gente poder reencontrar também as pessoas. E a gente sabe, né, Gozi, que a política sindical, ela se dá no contato, ela se dá na discussão, então é mais que necessário que aconteçam esses momentos da gente poder parar e discutir os temas que são próprios da categoria, assim como a conjuntura de uma forma geral. Então, esse nosso quarto congresso, ele vem, lógico, de uma exigência do nosso estatuto, né? De 3 em 3 anos, nós precisamos realizar um congresso aonde obrigatoriamente se vão discutir e validar, porque precisa haver uma votação e aprovação das diretrizes políticas para os próximos 3 anos. Então, até o próximo congresso, a gente precisou agora, né, parar e definir quais são os eixos políticos do nosso sindicato, que rumo, né, quais são os caminhos que nós vamos tomar. Fora isso, também é obrigação que se faça uma prestação de contas dos últimos 3 anos, né, para que seja homologado por essa plenária que constitui o nosso Congresso. E, fora isso, se houver necessidade de fazer qualquer ajuste no estatuto, também é no Congresso que a gente precisa fazer, não pode ser em outro momento. Então, o Congresso ele é muito importante. Ele, na verdade, é a primeira instância máxima da nossa estrutura organizativa. O Congresso é que define
tudo, inclusive como a diretoria, né, vai prestar contas, vai atuar, é o Congresso que vai definir. E como é que se forma, então, né, esse Congresso? Nós elegemos delegados de base de acordo, proporcional, de acordo com o número de filiados em cada uma das seções sindicais dentro das universidades. Nós elegemos cada seção, lógico, a gente fala nós, mas a base vai eleger esses delegados, e esses delegados eles vêm representando aquela base daquela situação, né? Então, nós temos uma representatividade de toda a categoria por esse meio, né? Cada um delegado ali, ele está respondendo não por si, mas pelo conjunto dos filiados que formam aquela base. E nós tivemos cerca de 60 pessoas, 60 delegados nesse congresso, que definiram, então, né, aí os próximos caminhos do nosso sindicato. Foi uma experiência muito, muito importante, muito importante. Fala de um desses caminhos, um ou dois desses caminhos, da importância deles para vocês. O que nós temos como bandeira, né, e que foi plenamente discutido, compreendido, é o plano de carreira dos analistas em educação. Desde que esse sindicato ele faz agora 10 anos, desde que nós formamos o sindicato e começamos a fazer uma discussão de organizar esta categoria, nós pensamos sempre em uma carreira própria, né? Então, nós temos agora todas as condições. Como a gente começou a organizar, e o sindicato foi fundado em 2012, de 2012 até 2016, nós tivemos trabalhando no que nós chamamos de diretrizes da carreira, que é justamente aqueles pontos, né, que vão definir depois como é que seria, na prática, esta proposta. Em 2016, quando a gente finalmente tinha a carreira pública, a carreira desenhada já, e que não por coincidência, mas foi quando também a gente encontrou a pública no nosso congresso em 2016, que nós nos filiamos à pública, foi quando a carreira também estava pronta para decolar. Mas, em 2016, nós começamos a trilhar um caminho das pedras, né? Falando na política nacional, na conjuntura nacional, e que impacta os servidores públicos de uma forma, Gozi, a gente sente até hoje, né? Ainda estamos num caminho de reconstrução. Então, de 2016 até 2022, nós não tivemos como levar ao governo federal a nossa proposta de carreira, né? Porque as portas estavam fechadas. Em 2016, com o impeachment, o golpe da presidenta Dilma e a ascensão ao governo do Temer, né, que desde sempre já propôs privatização e já começou a se, inclusive, congelando as carreiras do Serviço Público Federal. E daí para frente, tivemos os outros 4 anos mais nefastos que a gente pode pensar, né, para o Serviço Público Federal, para todo um funcionalismo, para a população como um todo. Então, não tivemos condições de levar à discussão a nossa proposta que já estava pronta, mas agora, com a mesa de negociação permanente, nós pensamos que sim, que temos uma forma de diálogo com o governo para levar essa ideia, que é a bandeira do sindicato. Então, uma das partes importantes do Congresso é que vocês estavam discutindo a formação dessa nova carreira, né? Divisão de cargos, como é que é essa nova carreira?
Pois é, essa nova carreira, nós partimos da experiência que nós temos com a atual carreira em que nós estamos inseridos e que ela não estimula o técnico de nível superior, porque é uma carreira que em poucos anos a gente está no final da carreira, né? E ela não tem muita diferenciação. Isso leva a um desestímulo. Além do que, o salário de ingresso, o vencimento básico de ingresso, não é nada atraente. E isso traz um problema muito sério, porque em algumas áreas o mercado privado, né, a iniciativa privada, oferece ainda um salário melhor. E aí as pessoas que depois entram e estão produzindo dentro da universidade acabam saindo, se evadindo para ter, né, uma condição melhor. Então, nós precisávamos, com esta crítica que nós fazemos né, nessa carreira atual, nós precisávamos achar algumas soluções. Uma das coisas que nós pensamos foi, bom, nós precisamos valorizar o técnico de nível superior de três formas. Ele pode chegar no final da carreira pela titulação, quer dizer, quando o técnico entra, ele tem, nós, né, o analista em educação, ele tem a graduação, que é o que tem que ter na hora do concurso. Depois disso, dentro já do cargo, ele pode continuar se qualificando, fazer especialização, mestrado, doutorado, e aí isso tem que ser valorizado dentro da carreira. Ok, e será? Se, se o analista de educação seguir esse caminho, ele chega muito rápido ao final da carreira, mas ele continua sendo estimulado para permanecer, né, com avaliação de desempenho, com uma retribuição, ele continua sendo estimulado a permanecer produzindo, estudando, trabalhando, né, na sua atividade. Essa é uma forma, então, através da qualificação. A outra forma que ele pode se desenvolver é contribuindo com a gestão universitária, por exemplo, assumindo cargos ou assumindo comissões, presidências de comissões, coordenações, como a gente tem muita oportunidade dentro da universidade, por causa da estrutura, né, muito complexa e muito hierarquizada também, nós precisamos de pessoas que ocupem essas funções. E os professores, eles têm que dar prioridade para estar em sala de aula, e não para ser chefe ou para estar ocupando lugares de comissões, mas os técnicos podem. Então, essa é outra forma que, quanto mais se dedicar para colaborar com essas atividades dentro da universidade, também o técnico o analista em educação vai ir crescendo dentro da carreira. E, por fim, com a experiência adquirida. Nem todo mundo é obrigado a fazer um doutorado, a fazer um mestrado, às vezes nem pode, né? Às vezes tem outras questões, mas ele tem capacidade de desempenhar a sua atividade, que é sempre de alta responsabilidade técnica, porque justamente por ser de nível superior, ele assina, né, as suas atividades, ele assina embaixo mesmo, literalmente. Então, assumir essas responsabilidades técnicas já é de uma de um reconhecimento, é necessário que seja. Então, essas três formas, né, de desenvolver na carreira é a forma como nós pensamos para reconhecer o técnico de nível superior e transformado, né, em analista em educação. Vocês têm muitos aposentados também, né? Já, na Muitos, a muitos carreira temos, antiga. temos. Muitos aposentados também. E isso é natural, porque nós temos alguns bolsões aí, né, dos concursos públicos, eles não têm uma continuidade para reposição. Agora mesmo existe essa expectativa de que a gente consiga repor, né,
as deficiências, o déficit de cargos que nós temos, mas temos muitos aposentados, sim, já dentro da carreira. Como é que vocês estão vendo no novo governo a possibilidade de evolução e de acontecer realmente essa nova carreira? Nós estamos apostando principalmente no que a ministra Esther Dweck tem repetidas vezes tem comentado, que quer, primeiro, diminuir a disparidade entre as carreiras que ganham muito e outras carreiras que estão completamente defasadas, como é o caso da nossa carreira antiga, né? Então, a gente acredita que essa seja uma política que vai ser adotada pelo Ministério da Gestão e Inovação para corrigir essas distorções entre as carreiras, né? Nós já encaminhamos, protocolamos o nosso projeto, a nossa proposta de carreira de analista em educação no Ministério da Gestão e Educação e estamos buscando abrir esse diálogo com a área, né, competente para discutir. É lógico que a gente sabe que deve haver um ajuste nesta proposta que a gente encaminhou, mas é preciso que comece a se pensar como solucionar essas questões que são questões que atingem o técnico de nível superior dentro das universidades e corrigi-las. Com isso, terminamos a nossa conversa, uma ótima conversa. Eu acho que esclareceu uma série de coisas que as pessoas que estão nos assistindo não conheciam. E quero agradecer a você por ter esse tempo aqui conosco. Muito obrigado, Ângela. Pois eu é que agradeço, Gozi, é sempre um prazer conversar com você, e eu sei que quem está te assistindo também consegue, né, trazer um pouco dessa nossa convicção, receber essa convicção que nós temos de que o serviço público é uma satisfação para nós todos e é um dever que nós temos para com a população desse país. Então, muito obrigada pela oportunidade. Um abraço grande. Até uma próxima. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que traz para você informações sobre serviço público e cidadania. Uma produção da Federação das Entidades do Estado de São Paulo, FESPESP. Até o nosso próximo programa.